Se eu tô triste, se eu tô ansioso, se eu tô X, se eu tô Y, eu vou começar a usar aquele comportamento como uma estratégia compensatória ou um comportamento de segurança para regular minhas emoções. Ele passa a ser importante, ele passa a fazer muita falta, ele passa a se tornar necessário. Então, se eu tô sem ele, eu me sinto mal. Para me sentir bem, eu uso ele. Então, se eu não tenho um repertório, né, com várias atividades de lazer, se eu não tenho uma boa rede de apoio, se eu não tenho um contexto que me permita regular minhas emoções, né, de outras formas, aquela forma, né, o seu cérebro não quer saber se é certo, se é errado, ele quer saber se é bom e se é gostoso, né? Se funciona, eu vou usar. Olá, você acaba de embarcar no Expresso Psicologia, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós estamos novamente aqui no Michel Boulangerie para conversar sobre um tema que é muito importante, então é importante que você fique aí até o final. Antes de qualquer coisa, a gente já nunca pede, né? Isso. Vai lá, se inscreve, eu só vou pedir uma coisa. Se inscreve no canal. Nem precisa curtir agora, só se inscreve no canal e depois você vai sentir a necessidade de curtir. Beleza? Então a gente vai conversar sobre um tema que é muito importante, que é sobre jogos de azar, vícios e como a psicologia trata e produz isso também, né? Verdade. Isso já é um insight do nosso amigo Jesaías, que é a pessoa que a gente convidou para conversar sobre esses problemas, né? É o Jesaías Ferreira, psicólogo clínico e nosso amigo, né, de graduação, né, que tem desenvolvido aí um trabalho muito bom em relação à psicologia clínica e as pessoas que têm problemas com apostas, né? Sani, por que esse tema é importante? Tem tido bastante repercussão, né, no Brasil ultimamente. Isso, exatamente. Né? A gente estava até vendo, né, que tem saído várias notícias ultimamente a respeito de jogos de azar, que não era algo tão comum assim na mídia nesses últimos anos, mas que de um tempo para cá começou a ficar. Então eu trouxe aqui uma notícia que basicamente é de 3 semanas atrás, então super recente, para meio que guiar um pouco aqui a nossa conversa com Jesaías, tá? A notícia é o seguinte: empresária de Maringá perde no jogo do Tigrinho e fica com dívida de 110 mil. Segundo ela, consequências de um erro. Então, Caramba, 110 mil. não é qualquer coisa, né? Então, assim, primeira coisa que eu queria, né, trazer para vocês, com a ajuda de Jesaías, é a gente começar a conversar um pouquinho sobre o que leva a gente a começar a jogar. Aí, né, ali no aplicativo e começar a fazer esse uso. Tá. Bom, como qualquer jogo, né, às vezes as pessoas podem começar com uma tentativa de lazer ali, né? Mas a gente sabe que nos contextos em que a gente está inserido, né, a gente passa por diversas influências, né? Então, quando a gente pensa em atividades de lazer, fazer aquelas coisas que a gente gosta, a gente pensa num repertório que pode ser construído para que a gente faça coisas divertidas, né? Então, algumas pessoas têm um repertório, joga bola, joga videogame, joga vôlei, tem muitas coisas, né? Então, o pessoal que normalmente gosta de jogos, gosta de mexer no celular, é comum que se sinta atraído, né? É um aplicativo, um jogo divertido. Existem muitas influências também de divulgação, né? Algumas pessoas acabam divulgando nos seus perfis, né? Alguns influencers divulgam em seus perfis esse tipo de jogo. E a pessoa pode se sentir atraída e tentada a ganhar alguma coisa. Principalmente, né? Porque o que eu percebo, e que já foi televisionado, inclusive, passando Fantástico, passando em um monte de canto, que as pessoas divulgam esse tipo de jogo não só como uma estratégia de diversão, mas também como uma possibilidade de renda extra. Não é todo mundo que faz isso, mas às vezes você acaba vendo a pessoa, eu joguei nisso daqui e tá bugada a plataforma, tá pagando muito e, né, aquele vídeo que eu te mandei do cara, já pensou mudar de vida desse jeito? Interessante que tem gente que divulga assim, vê como é escorregadio. Olha, você joga se você tiver dinheiro extra, se você tiver uma grana extra, né? Se você joga o dinheiro que você não está utilizando. Ao mesmo tempo que você divulga, você lá no aplicativo, ganhando centenas de milhares de reais. Então, assim, dá para você fazer uma vida com isso. Como é que eu posso dizer para Jesaías? Você vai apostar aqui no Tigrinho e, assim, é só lazer, tá? É só lazer. Mas aqui, você consegue ganhar 200 mil reais. Cara, não é só lazer. A propaganda está muito clara. A pessoa não é boba. Ou é.
Tem isso também, tem a questão da inocência, né? Então, assim, como assim? Só lazer você ganhar 200 mil reais? Dá para viver com isso. Como é que se ganha 200 mil reais? E, assim, tem a questão da divulgação desses personagens, né? Desses influencers, que é muito maquiada. Fica muito claro que a pessoa está querendo enganar. Sim. E porque as pessoas estabelecem uma relação de confiança com essas pessoas, né? Então não é que você recebeu um ad aleatório com essa propaganda do jogo, né? Às vezes é uma pessoa que você segue há muito tempo, você acompanha o conteúdo daquela pessoa e de repente ela começa a ser patrocinada por esse tipo de jogo e começa a divulgar, né? Então, essa pessoa que eu sigo, que eu confio, então, se eu sigo o Rondinelli de repente aparece nos stories, né? Divulgando alguma coisa, conhecendo o Rondinelli, eu vou dizer, pô, se Rondinelli tá dizendo, então eu acho que eu vou tentar, né? Porque Rondinelli passa uma certa confiança para mim. Então existem pessoas que passam por esse mesmo sentimento, né? Então, eu tô vendo ali uma influência que eu conheço, que eu sigo há muito tempo, e aquela pessoa divulgou uma coisa e ele mostrou que tá ganhando dinheiro com isso. E aí essa coisa dele mostrar que tá ganhando dinheiro com isso, né? Tem até aquilo que eu tava comentando aqui no off com a Sânia, de que o aplicativo que essas pessoas usam pode até ser diferente do aplicativo que essas pessoas baixam. Pior que já foi provado que é. Foi. Que tem uma demo, um aplicativo demo. Os influencers que estavam fazendo propaganda recebiam, né, as instruções, pelo menos foi o que tinha na matéria, né? Eu acho que foi até no Fantástico que passou, que os influencers recebiam um aplicativo diferente para mostrar, né, se gravar jogando, mostrando como é que funcionava e sempre ganhava. Mas é só lazer. Viciado em ganhar, né? Isso, exatamente. Então, A minha pergunta é justamente esse é o ponto aqui, né? Porque na matéria dizia que a pessoa perdeu 110 mil. Como é que funciona, né? Como é que a psicologia vê ou desenvolve, né, esse mecanismo para que a pessoa perca tanto assim? Porque em algum momento ali teve um reforço negativo também, né? Ela perdeu uma vez. Porque a pessoa simplesmente não para. Assim, cara, Isso. Eu já perdi 3 mil. Por que eu tenho que chegar a 110? O que é que explica isso? Não, assim, eu já perdi 100 reais. Pronto, 3 mil já é muita grana. Tá? Perdi 100 reais, que também é muita grana. Porque a gente tá falando de uma imensa população que joga o dinheiro da conta de luz. Pois é. Não, se eu perdesse R$2 eu já tava triste já. Ficaria puto, né? Pô, cara, enganou. R$2. Mas assim, isso aí, né, a gente precisa lembrar das coisas que a gente viu na graduação, quando a gente estudava behaviorismo e esquemas de reforçamento, né? Então, no começo do jogo, o que é que, né, eu já atendo algumas demandas de pessoas que estão envolvidas com esse jogo, e um relato muito comum delas é que no começo elas ganham muito mais do que perdem, né? Então, como é que funciona? O que é que a gente fazia lá na caixa de esquina com os nossos ratinhos? Todas as vezes que o ratinho ele pressionava a barra, ele recebia um reforço que era a água. Então, todas as vezes que ele pressionava, ele recebia água. E ele aprendeu que aquela barra que ele pressionava sempre trazia aquilo dali. Só que o Skinner, né, ele desenvolveu por acidente, porque dava trabalho fazer a ração naquela época e ele percebeu que a ração estava acabando. Aí ele pensou, caramba, como é que eu posso fazer o experimento e economizar a ração? Aí ele começou a dar a ração, né, que no caso do Skinner era a ração e no caso da gente era água, né? Mas ele começou a dar aquela ração só a partir de 10 estímulos. Então o rato vai apertar a barra 10 vezes e vai receber o estímulo. Aí ele começou a testar outras coisas, né? E aí 10 estímulos e receber o reforço seria razão fixa. E aí ele pensou, não, vou testar por intervalo também. Aí a cada X minutos eu vou dar esse reforço para esse rato. Aí o rato ele vai começar a se habituar com a ideia de que, bom, se eu fizer isso daqui, claro, né, eu não penso na cabeça do rato, mas eu imagino que o ratinho fique pensando, né? Mas se eu fizer isso aqui tantas vezes, eu vou receber o meu reforço, né? Da mesma forma, a pessoa tá lá jogando e, tô ganhando, beleza. Aí perdi algumas vezes, mas depois que eu joguei umas 3 vezes, perdi uma, aí joguei 3 vezes, perdi 3 vezes, mas na quarta vez eu ganhei. Eita, ganhei de novo. Recuperei, né? Recuperei. Aí, ele vai começar a estabelecer essa expectativa de que, beleza, pode ser que eu perca algumas vezes, mas eventualmente eu vou recuperar. E aí, eu não sei se vocês lembram, mas quando a gente fazia o reforçamento contínuo com o ratinho, tinha uma coisa que a gente testava também, que era o processo de extinção do comportamento. Então, se eu reforço todas as respostas... Demorava, viu?
né? Você reforça todas as respostas. Tinha ratinho que acreditava realmente que em algum Sim, momento sim. ia... O meu eu chamei de voraz, insaciável, porque ele nunca Não se extinguia, sacia, né? não extinguia. E aí, todas as vezes que ele repete aquele comportamento, ele é reforçado, se você cessar, ele vai demorar um pouquinho de tempo, percebendo que ele está apertando e não está recebendo, mas ele vai parar. E aí, o que é que acontece então se você aplicar um esquema de reforçamento intermitente no rato? Como ele não sabe quantas vezes ele vai precisar pressionar a barra para receber aquele reforço, tá lá, né, tá pareado aquele estímulo, né, aquele comportamento com aquele reforço, e ele não sabe quando vai vir, ele vai pressionar centenas, milhares de vezes, né, até que o comportamento se extinga. Então, com a pessoa é a mesma coisa. Então, beleza, se eu ganhasse todas as vezes e de repente eu parasse de ganhar, eu pararia com um pouco mais de facilidade. Mas se eu ganho algumas vezes, perco algumas vezes, e eu nunca vou saber qual é a lógica que está sendo aplicada, e quando eu vou ganhar, eu vou estar sempre alimentando a expectativa de um dia recuperar, né? Então, mas eu vou recuperar. Eu estou perdendo, mas eu vou recuperar. E aí o que a Sandra perguntou sobre, caramba, ela botou 100 mil, e como é que funciona isso? Outro mecanismo muito conhecido dos vícios, né, de quando a gente tem uma dependência com algo, é a tolerância. Então, para dar aquele barato, para satisfazer aquela necessidade, pode ser que eu precise de quantidades cada vez maiores daquele estímulo ou daquele comportamento, né? Para que eu me sinta satisfeito apostando, para que eu me sinta satisfeito bebendo café. Então você vai ver uma pessoa que é viciada em cafeína, ela toma uma xícara, parece que ela tomou água. Não é nada, né? Então, tipo assim, a pessoa viciada em apostas, ela... Cara, ganhei 30 reais. Pô, 30 reais. A primeira vez que você ganha 30 reais, eu imagino que, nossa, 30 reais de graça, assim. Cliquei e ganhei 30 reais. Agora imagine o que é que você ganhar 30 reais depois que você já perdeu 100. 30 reais é só... Não fiz mais do que Preciso obrigação. continuar rapidamente para ganhar 30 reais mais. não é nada. É mesmo. É. Sim, sim. Então essa é a lógica. Então ela vai ganhando e perdendo e recebendo bônus, né? Agora tem uma coisa, Gedaías, que assim, o pessoal do Tigrinho, desses aplicativos de apostas, inclusive o Tigrinho, ele funciona para ser um aplicativo, as pessoas querem que você acesse ele do celular, não tem versão web, né, HTML e tal. Eles não querem somente que você fique no app, eles querem que você gaste todo o seu dinheiro. Então, instrução de condicionamento tem uma gradação até a pessoa receber, até a empresa receber toda a sua grana, toda a grana que você pode depositar ali. Isso é uma contribuição da psicologia, tipo assim, é a psicologia que trabalha para que o condicionamento seja gradativo e para que você fique não só fique no app, mas para que gaste dinheiro. Porque você estava conversando aqui nos bastidores que tem os psicólogos que são responsáveis por tratar esses problemas e tem os psicólogos que são responsáveis por criar esses problemas. Como é que fica a psicologia nisso? Tá, é porque assim, eu não sei se o cara é psicólogo, mas o conhecimento em behaviorismo tá aí. Sim. Então, o nosso conselho ele proíbe a gente de usar o conhecimento em psicologia para fazer algum tipo de instrumento de tortura, para fazer algum tipo de coisa que agrida ali os direitos humanos, né? E a gente sabe que esse tipo de coisa é errado. Usar o conhecimento que a gente tem em psicologia para fazer o indivíduo sofrer, né? Para privar aquele indivíduo de algum tipo de liberdade. Consciência. E esses casos, o conhecimento está aí, o behaviorismo, ele funciona. A gente testa nos ratinhos e os ratinhos eles são modificados. O comportamento deles é modificado, é condicionado. E esse conhecimento tá aí, cara. E os caras, com certeza, eles não são inocentes. Eles sabem que aquilo funciona e aplicam aquilo para esse tipo de objetivo. Então, se eles pegam uma pessoa que é vulnerável a isso, acaba... Esse é um ponto bem interessante, né? Como é que eu posso... Tem algum tipo de sinal, alguma coisa que eu possa entender, talvez, que eu possa ter um pouco mais de vulnerabilidade em relação a esse tipo de situação? Como é que a psicologia, né, hoje em dia está vendo essa questão, né, da vulnerabilidade? Tá. Tem um pouquinho de herança genética também, né? Certamente. Quando a gente fala de transtorno por uso de substâncias e dependência comportamental, como no caso do jogo, né? Que não é uma coisa que você ingere, é uma coisa que você faz, né? Mas quando a gente fala desse tipo de transtorno, a gente
conseguem enxergar na literatura que existe uma forte presença de elementos genéticos ali. Se há um histórico psiquiátrico na família, histórico psiquiátrico no sentido do transtorno do jogo, né, do jogo patológico, e também alguns outros transtornos podem me colocar na posição de vulnerabilidade, né, a realizar esse comportamento também. Mas claro, quando a gente lê o DSM, quando a gente vê essa literatura, eles colocam lá esses estudos de prevalência, né? Sim. E correlação não implica causa e efeito. Não significa que tem uma pessoa com problema de tabagismo e consumo de álcool na sua família, você necessariamente vai viciar no jogo. Certo. Porém, né, a literatura diz que existe uma prevalência maior nesses casos. A pessoa que está lá ouvindo o nosso podcast e pensa assim, pô, será que eu devo entrar no Tigrinho? Será que eu vou me viciar? Será que eu vou ganhar dinheiro? Será que eu vou saber como parar? Tem como a gente saber os sinais próprios, sabe assim? Eu me autoexaminar e pensar, peraí, será que o Tigrinho é a coisa certa para mim? Será que eu consigo? Se bem que não é para ninguém. Mas assim, tem pessoas que têm mais facilidade. Será que eu consigo começar e sair sem sofrer um dano? Tem como a pessoa saber isso antes? Rapaz, antes só as dicas que eu te falei, né? Tá sabendo antes essas dicas aí. A pessoa tem que... será que eu vou entrar nesse negócio mesmo? Agora sim, depois que você começa o comportamento, e você não consegue, começa a identificar certa dificuldade para lidar com ele, aí é que você já está começando a encontrar alguns sinais ali que vão definir que você está entrando por um caminho de dependência. Não é todo mundo que vai ficar, né? Mas se você começar a perceber, por exemplo, os sinais clássicos de dependência, né? Quando aquele comportamento está muito saliente no seu cotidiano, então aquilo toma um pouco mais de tempo do que o normal para mim. Isso eu vou até interromper, porque isso é um corte, né? Olha só o corte. Quais são os sinais que me dizem que eu estou dependente ou que eu estou viciado num comportamento? Pronto. Recomeça aí. Então, alguns até sinais... fala mais perto do microfone. Pronto. Alguns sinais interessantes assim que você consegue perceber a saliência que esse comportamento tem, né? Então, saliência? Não é nesse sentido aí. Mas é a intensidade, a importância. Então, o comportamento ele começa a ser tão relevante que ele domina, meio que sequestra, né, o meu pensamento, de modo que, mesmo quando eu estou na rua, mesmo quando eu estou no trabalho, eu estou fazendo alguma coisa, às vezes eu acabo me pegando pensando em fazer aquilo, e o tempo que eu utilizo para fazer aquilo talvez comece a escalar, né? Eu estou passando cada vez mais tempo naquilo dali, e além da saliência, a gente consegue perceber também, né, a abstinência, que é o mais famoso, né? Então, no caso das substâncias, é mais fácil a gente perceber certas, né, abstinências, né, que são sintomas realmente que envolvem, né, questões fisiológicas. Mas como é que funciona, então, a abstinência de certos comportamentos, né? Então, o meu humor ele começa a mudar, eu fico irritadíssimo se eu não estou envolvido nesse comportamento, eu começo a ficar ansioso se eu não estiver jogando, eu estou muito entediado, né, com aquela humor deprimido. E aí, acaba que, por conta disso, o comportamento passa a ter até uma outra função, né? Uma função de automedicação das próprias angústias. Então, se eu estou triste, se eu estou ansioso, se eu estou X, se eu estou Y, eu vou começar a usar aquele comportamento como uma estratégia compensatória, ou um comportamento de segurança para regular minhas emoções. Então, ele passa a ser importante, ele passa a fazer muita falta, ele passa a se tornar necessário. Então, se eu estou sem ele, eu me sinto mal. Para me sentir bem, eu uso ele. Então, se eu não tenho um repertório, né, com várias atividades de lazer, se eu não tenho uma boa rede de apoio, se eu não tenho um contexto que me permita regular minhas emoções, né, de outras formas, aquela forma, né, o seu cérebro não quer saber se é certo, se é errado, ele quer saber se é bom e se é gostoso. Cara, se funciona, eu vou usar. Isso é importante. E é importante você prestar atenção aí, você que está ouvindo. E eu sei que tem muita gente que busca o conteúdo justamente porque ele está sofrendo com isso e quer lidar com esse problema. Às vezes quer até entender melhor o que está acontecendo, né? Não está nem tão claro, mas já está sofrendo ali um tipo de dano, né? Será que eu tenho? Será que tem alguma coisa errada aqui, né? Eu já estou sofrendo um pouco, não sei o que é isso. Eu acho que esse é um ponto bem interessante para a gente começar aqui a conversar a respeito do termo vício. Eu poderia definir isso como um vício? Tá. Quando a gente percebe a escalada desses sinais que eu já mencionei, né?
somado com alguns outros sinais, né? Se você for ver lá no DSM-5, o transtorno do jogo, ele está acompanhado dessas coisas que eu falei, né? A coisa de você demorar mais tempo, de você dedicar muito tempo para fazer aquilo, você sentir os efeitos de não estar fazendo aquilo, né? Que são a questão da abstinência. Tem outras questões também que envolvem principalmente o transtorno do jogo, que é, por exemplo, a ideia de eu já ter tido alguns prejuízos financeiros relacionados a isso. A ideia também de eu começar a mentir sobre o comportamento. Vida dupla. Ah, isso é bem interessante. Uma vida dupla e mentir a respeito do consumo. Então, por exemplo, um amigo meu chama pra sair, eu tô naquela fissura, cheguei do trabalho, aí me chamaram pra sair depois do trabalho, aí eu quero jogar, não quero sair. Aí você inventa uma desculpa desse, meu irmão, eu tô me sentindo meio doente, eu acho que pra jogar, né? Ou você chega em casa, você tá escondendo aquilo, né, do seu marido, da sua esposa, e você simplesmente espera ela fazer alguma coisa, espera ela sair para poder jogar, porque talvez as pessoas já estejam percebendo que você está engajado nisso, né? Aquele ponto da saliência, às vezes e começam a comentar. Isso. Né? Já tá jogando de novo. Que também é outro sinal, né? Que você começa a sentir esses conflitos, tanto interpessoais, como intrapessoais também. Então, você mesmo, um bom sinal de que você já está com algum problema com isso, é que você mesmo já começa a entrar em conflito com aquilo. Você começa a perder, você começa a pensar, caramba, eu acho que eu não devia estar fazendo isso. Eu acho que eu já perdi muito dinheiro com isso, mas eu tenho dificuldade para parar. Então, você já está tão engajado naquilo, você sabe que é necessário parar, mas você está nessa ambivalência. E essa ambivalência é uma zona muito complexa para você sair ali e adquirir, né, ferramentas para poder vencer essa militância relacionada a essa ambivalência que você está sentindo. A gente vai conversar sobre como o que a pessoa faz para sair disso, mas se você está cogitando, pensando em entrar nisso, pensando em jogar tigrinho, você viu aqui que são dois os principais motivos. O primeiro é, eu não tenho repertório para me divertir, para encontrar aquela dose de dopamina em outros lugares. Eu não consigo ter prazer em outras coisas, minha vida é tediosa, até eu vou buscar um prazer imediato e barato. Então, o meu repertório, ele é pouco. E essa é a primeira pergunta que você pode se fazer. Por que você quer jogar tigrinho? O que é que isso vai acrescentar na sua vida? Por que isso não pode ser substituído por algo saudável? Porque às vezes a pessoa está pensando, será que isso não pode ser saudável? Né? E aí você ouve os relatos das pessoas que jogam tigrinho, que jogam outros jogos de azar, e isso precisa ser um sinal de alerta para você refletir, cara, faz sentido isso? E o outro ponto é sobre dinheiro, é sobre mudar de vida, é sobre eu quero ganhar 100 mil reais porque o meu influenciador digital de estimação, pesado, né? Ganhou 100 mil reais no aplicativo demo. Então, assim, se você acha que você vai ganhar dinheiro com isso, como é que é um problema de crença? Vê que é um problema de crença? Eu sempre trago isso. Eu ia trazer esse ponto, né, do ponto de vista cognitivo, né? Apesar de ter sido algo estritamente comportamental, né, ali no início, né, de eu fazer e receber a minha recompensa ali, mas começa a se tornar cognitivo, porque eu gero uma crença, eu começo a perceber que aquilo dali de fato está acontecendo. Então, se eu tinha dúvidas antes, se eu estava meio que vacilante, eu não sei muito bem se isso vai dar certo ou não, eu começo a estabelecer uma crença de que aquilo dali é verdade. E aí fica um pouco mais difícil para a gente poder, né, sair ou fazer o questionamento daquela crença. Às vezes, sozinho não é possível ter esse questionamento da perspectiva. Então assim, quanto mais você acreditar que você vai ganhar dinheiro com isso, quanto mais você vai acreditar que não tem problema em fazer isso, maior a propensão de você entrar no tipo de comportamento desse. Né? E aí fica cada vez mais difícil, porque há reforço comportamental, você sair disso depois. Né? Então você começa a acreditar. E assim, para você desacreditar nisso, eu realmente acredito que tem problemas relacionados a condicionamento e problemas relacionados à crença. Eu acredito que a crença vem até antes, assim, tipo, você não ter repertório é sobre não ter como você avaliar o comportamento antes dele acontecer. Tipo, será que eu devo, será que eu não devo? O risco do comportamento. Exatamente. As suas crenças poderiam fazer com que você se abstivesse disso. Eu, por exemplo, digo, cara,
Se eu entrar no negócio desse, eu fico tudo. Essa é a minha visão. Então não tem a menor chance de eu clicar no aplicativo do Tigrinho. Perder tudo também é demais. Né? Perder o quê, pra falar a verdade? Não sei. E aí eu acho que é um ponto bem interessante. Desculpa te interromper, Dani, mas eu acho que essa parte, né, de quando a gente começa a perder, eu acho que é bem importante a gente conversar também. Porque às vezes a pessoa tá percebendo que tá com um problema, mas aí entra naquela questão da vida dupla que Josias trouxe, né, que você falou. Olha só o exemplo aqui, né, da notícia que eu tava falando, né. Ela disse a seguinte fala: meu esposo sabia que eu tinha ganhado 54 mil. E como eu ia falar para ele, tô perdendo 54 mil. Então, eu ia fazendo empréstimos no banco para poder cobrir tudo isso. Foi assim que se tornou os 110. É outra crença daquele que a crença de que você pode recuperar o seu dinheiro. Você vai recuperar apostando de novo. Cara, eu já e a questão de falta de pedir ajuda também. Como é que eu posso admitir para uma outra pessoa, uma pessoa que tem em mim, sei lá, alguma admiração, algum respeito, e eu quebrar isso por admitir um erro? Tem que vencer a vergonha e tal. A pessoa vai me julgar, a pessoa vai apontar o dedo, vai brigar comigo, possivelmente vai. Não. Possível, assim. Vai acontecer sim, de isso, início, mas depois vai para a parte de resolução de problemas, né? Eu já vi uma notícia muito triste de uma neta que pegou umas economias do avô e torrou assim, só sobrou o quê? 5 contos na conta do cara. Agora eu não lembro quanto foi que ela torrou, mas eu acho que foi mais de 100 mil, foi um dinheirão. Agora, isso que tu falou das cognições realmente é muito importante, né? Então, mais cedo eu falei sobre as influências genéticas, mas não é só a influência genética que vai ditar se eu vou fazer ou não. O contexto importa muito. Exato. Então, se o ambiente em que eu cresci, né, se o ambiente em que eu me desenvolvi, ele teve alguns estressores, né, se eu experimentei no contexto de muita violência, de abuso físico, isso também é um fator de risco, mas também o próprio clima de opinião a respeito do comportamento no meu contexto. Né? Então, se eu estou num ambiente em que a bebida é normalizada no sentido de que as pessoas bebem socialmente na minha família, todo mundo é ok com a bebida, tudo é normal que eu queira experimentar a bebida e use a bebida socialmente também. Se eu estou num ambiente em que a bebida é tida como uma coisa ruim, né, uma família em que algum parente já teve algum problema com a bebida e todo mundo meio que considera a bebida como um tabu, as representações que eu vou ter, né, as crenças que eu vou desenvolver a respeito desse tipo de comportamento, de bebida, vai ser guiado nessa pegada. Vai ter com o jogo é a mesma coisa. Exatamente. Né? Então, às vezes as pessoas, elas estão envolvidas em uma bolha, né? Hoje em dia as pessoas falam muito de bolha, né? Então, elas estão numa bolha em que aquele comportamento é um comportamento que não é considerado prejudicial, que é considerado alguma coisa que é benéfica, né? Então, o influencer em que eu confio, ele está corroborando com essa ideia de que é um comportamento bacana, então, poxa, acho que eu vou tentar. Isso entra exatamente no que você estava falando. Quando você tem... Porque, assim, os influencers, eles divulgam um mundo ilusório, assim. Tipo, você vai ganhar dinheiro, vai dar tudo certo, é só diversão, você vai conseguir parar e tal. Tem uma turma que acredita nisso e tem uma turma que não somente não acredita nisso, porque quem é contra o Tigrinho ou quem é contra as plataformas de jogos de azar, eles não só não concordam, eles também chamoteiam. Tipo assim, eu sou um deles, eu tenho muita onda. Então eu imagino que uma pessoa que tenha, um amigo meu que tenha problemas com o Tigrinho, quando vai, por causa do clima de aversão a isso, né, inclusive a bebida também, a droga, se precisar de ajuda, entra exatamente no que você estava falando. Eu também não consigo pedir ajuda. Por quê? Porque existe um clima aversivo demais em relação àquilo ali. E como é que eu vou assumir a minha vergonha? Né, eu tive esse comportamento, que eu comecei ali, que eu não estou bem por conta desse comportamento. Difícil. As pessoas já é difícil para as pessoas pedir ajuda por uma coisa que elas consideram que não tem culpa, como depressão, ansiedade. Imagine, né, você pedir ajuda por uma coisa que as pessoas estão ali, É uma notificação do Tigrinho. Não, é para botar o lixo para fora. Aí como é que eu vou pedir ajuda, buscar ajuda
num contexto em que as pessoas estão dizendo, rapaz, quem joga nesse negócio é burro, quem joga nesse negócio é não sei o quê. A gente precisa ter cuidado com as palavras também para lidar com isso, porque existem questões de vulnerabilidade que predispõem essas pessoas a entrarem nesse jogo. E não é só uma questão, né, de não saber lidar com dinheiro e tudo mais. Algumas pessoas que têm muitas condições financeiras também podem entrar nesse jogo por conta, né, de algum tipo de influência, de algum tipo de vontade por novidade, né? Então, mesmo que você tenha um repertório... Tipo, tô no tédio agora, deixa eu só testar, ver se esse joguinho aqui funciona, se é legal. Mesmo que você tenha um repertório com várias coisas que você pode fazer para obter lazer, você pode ter curiosidade a partir de algum contexto que você está vivendo ali. Né? Se você conhece algumas pessoas, né? Se você aprende vicariamente, né? Se você vê a pessoa sendo reforçada, você fica, será? Tá ganhando dinheiro mesmo? Só que o aplicativo que o cara baixou é o aplicativo bugado, né, lá que só vence. Exatamente, só vence. É complicado demais isso aí. Eu acho esse ponto, né, da questão da vulnerabilidade um ponto bem interessante, porque às vezes a gente consegue perceber alguns tipos de comportamentos que ainda não tem nada a ver com transtorno ainda, mas a gente consegue perceber que a gente é um pouco mais compulsivo em algumas coisas. Sim. E aí, será que essas pessoas também podem ter um pouco mais de dificuldade, por exemplo, em testar um jogo, testar uma bebida, testar um cigarro e desenvolver com maior facilidade? No caso, se ela tem um problema com o jogo, se ela tem uma chance de você em outras coisas também? Sim, tipo, eu já tive problema de beber, um exemplo. Aí eu parei de beber, não bebo mais, mas eu já tive um problema de compulsão. Será que se eu for fazer outra coisa que aparentemente é inofensivo, eu posso também desenvolver? A literatura coloca uma prevalência maior nessas pessoas, sim. Então, se a pessoa já tem um histórico de envolvimento com outro transtorno, por uso de substância, por exemplo, vício em alguma outra coisa, fala mais perto. É possível que ela tenha uma predisposição, né, para adquirir ali algum tipo de problema relacionado com o jogo. Claro, como eu já expliquei, né, tem que fazer o disclaimer, né? Sei lá, na internet eu fico preocupado em dizer, e o povo fica, olha, você disse que quem bebe, quem tem problema com bebida, tem problema com aposta, não é isso? Tem Mas é mais provável que você tenha problema com aposta do que uma pessoa que não tem outras compulsões. De acordo com a literatura, a prevalência é maior, né? De acordo com a literatura, então cara. Mas é isso, tipo, se você já teve um vício, não é melhor você não arriscar, né? É melhor você não arriscar. Nesse aspecto aí é que a pessoa precisa, né, se ela está fazendo psicoterapia, por exemplo, né, a gente tenta ajudar aquele indivíduo a encontrar ali um repertório de comportamentos, né, em que ele obtenha regulação emocional, que ele obtenha prazer, que não sejam necessariamente comportamentos que envolvem alguma consequência deletéria, né? Então, a ideia de psicoeducação. Então, se eu estou ali cuidando de um indivíduo, né, enquanto psicólogo, enquanto profissional da saúde, de um indivíduo que tem um problema com um transtorno por uso de substância, vai haver uma psicoeducação relacionada a certos comportamentos que são mal adaptativos. Né? Então, a gente não lida com moralidade, né, em psicoterapia, a gente lida com o que é funcional, disfuncional, com o que é adaptativo e com o que é mal adaptativo. Então, se a gente está trabalhando com uma pessoa que tem algum problema relacionado à dependência, normalmente a gente está sempre psicoeducando com os cuidados ali de outros comportamentos que podem gerar dependência, né? Outros comportamentos que podem causar algum tipo de problema na vida daquela pessoa. Puxou um gancho importante, que é a questão de... E a pessoa que tem, como é que ela faz para sair? Exatamente. Esse é o ponto que a gente, né, quer começar a trazer alguns insights aqui. Tá, digamos que a pessoa já esteja ali com um problema, como é que a gente consegue sair e como é que o terapeuta, né, o psicólogo também vai poder ajudar? Acho que são duas perguntas diferentes. Como sair e como o terapeuta pode ajudar? Tá, a segunda pergunta é responder a primeira, né? Você tem que fazer psicoterapia, né? Então você pode procurar um psicólogo, pode procurar um psiquiatra. Você procura profissionais da saúde que vão lidar com esse problema. Eu acho que esse é um ponto importante, Zé, justamente porque tem muitas pessoas que têm dificuldade de saber que precisa ir ao psicólogo para ter esse tipo de ajuda. Às vezes fica assim, não, sozinho eu consigo, eu vou ter força de vontade, eu vou tentar sair. E esse aqui é o ponto, né? A gente precisa trazer esse esclarecimento
do porquê que é difícil a pessoa sair sozinha. Principalmente com essa questão da força de vontade, assim. Às vezes a gente acaba colocando essa ideia, né, em termos de sociedade, que a pessoa não tem força de vontade para largar um vício. E aí é o problema. Por que é tão difícil? As pessoas criam uma ideia de que com força de vontade você pode fazer tudo, né? E isso pode fazer com que as pessoas se sintam muito culpadas. Porque quando elas estão envolvidas em uma dependência comportamental ou um transtorno por uso de substância, cara, não tem vontade que lhe ajude ali sozinho, claro. Pode ser que você encontre ali uma pessoa, uma exceção, que simplesmente faça alguma coisa ali a respeito disso e diga, bata o pé, não vou fazer esse comportamento. Mas até esse tipo de tomada de decisão, muito provavelmente envolve questões contextuais que fazem com que aquele indivíduo desenvolva um processo de reestruturação cognitiva que permita a ele enxergar outras possibilidades. Tipo o quê? O que geralmente... Para a pessoa sair desse problema sozinho. Geralmente o que acontece? A gente sabe que é raro, então é até difícil encontrar uma situação dessa. É muito Mas raro. geralmente é tipo a pressão da esposa, a pressão do filho. A pessoa começa a perceber que está perdendo as pessoas que amam. Por exemplo, essa mulher aí que está nesse problema aí de, puxa, será que eu conto pro meu marido? Como é que eu vou contar pro meu marido? Relacionamentos são destruídos com base nisso. Existem pessoas que ficam tão sem esperança e acabam não conseguindo sair que chegam até a ter ideações suicidas, né? Então, para sair disso, né, um fenômeno muito raro, assim, a pessoa conseguir sair sozinha, seria a partir de uma perspectiva de desvantagem desse comportamento e o vislumbre de vantagem de sair dele. Que em psicoterapia, principalmente na TCC, a gente vai tentar trabalhar essa reestruturação cognitiva para fazer com que esses indivíduos eles enxerguem essas questões. Sim. Porque você falou mais cedo sobre as crenças, né? O consumo de algum tipo de droga ou a emissão de algum tipo de comportamento, ela perpassa crenças que eu tenho a respeito desse comportamento, a respeito dessa substância. Então a pessoa pode ter algumas crenças, por exemplo, eu bebo porque eu me sinto mais eu quando eu bebo. Me sinto mais confortável. Eu fumo porque fumar é relaxante. Então, quando a gente lida em psicoterapia, a gente não lida só com crenças a respeito de si, a respeito dos outros, a respeito do mundo. Também existem crenças que a gente tem a respeito dos próprios comportamentos que a gente está fazendo. Então, fazer com que esse indivíduo ele perceba que, bom, eu vou jogar porque eu jogo para relaxar. Ele pode perceber ali, a gente pode aumentar o repertório de crenças desse indivíduo para que ele perceba que existem outras formas de relaxar, que não o jogo. Eu jogo porque eu vou conseguir uma renda extra. A gente vai ver quais são as evidências que corroboram com essa proposição que você está trazendo. Realmente é possível ter uma renda extra com esse tipo de comportamento? Ou montaram um cenário em que você foi levado a acreditar que isso seria uma possibilidade, né? Então, quando as pessoas começam a enxergar racionalmente algumas coisas, isso não significa que será um processo fácil e que eu mudei o meu pensamento e simplesmente é uma mágica. Eu acho que um ponto principal que a literatura traz sobre o tratamento desse tipo de transtorno é que o profissional de psicologia ele também precisa ser muito paciente, porque não é aquela coisa de eu vou fazer aqui a reestruturação cognitiva, eu vou usar a ativação comportamental, vou aumentar o repertório do meu paciente e ele vai se livrar desse problema assim. Não. Vai ter tanta recaída, cara. Vai. Então, vai ter um processo de você tá conseguindo, você consegue perceber, você consegue fazer o paciente enxergar que, caramba, é mesmo, faz sentido que esses comportamentos estão me trazendo certos malefícios e talvez eu precise substituí-los. E ele começa a tentar fazer aquilo, mas a dependência não é uma questão de mudei minha cabecinha, pronto, acabou a dependência, né? Então o seu corpo vai pedir, o seu cérebro vai dizer assim, cadê aquele negócio gostoso que tu tava me dando ontem? Cadê aquela cachaçinha? Cadê aquele barato que eu tava sentindo? Pai, cadê aquela nicotina? Ou cadê aquela dopamina que tu tá... Então a gente vai sentindo falta daquilo. Então é preciso conscientizar, né, psicoeducar o indivíduo de que isso vai acontecer. Você precisa preparar ele para o processo que não é
crescente, mas é um processo senoidal, com altos e baixos, né? Isso. Mas cada baixo que se segue vai ser um pouco mais alto do que o baixo anterior. Perfeito, uma mensagem de esperança. É. E assim, eu acho que um dos a questão da força de vontade, você, tipo assim, eu tô com guarda alta, eu vou conseguir, eu vou lutar, eu vou conseguir e tal. E às vezes a pessoa consegue e baixa a guarda. E assim, quem começa a lidar com o vício, eu quero mudar, quero me tratar e tal. A primeira recaída vem no eu me curei. Consegui. Pronto, aí caiu de novo. Isso é um perigo, né? Das pessoas que estão recuperadas, né? Que estão há muito tempo em abstinência. Pode ser que elas tenham essas crenças de que agora que eu tô uma pessoa muito mais consciente dos meus comportamentos, agora que eu tô com a terapia em dia, né, que o povo fala. Terapia. Agora eu tô com a terapia em dia, então Vou jogar um pouquinho. eu acho que eu consigo dominar isso daqui, né? E aí a pessoa acaba tendo uma É só um recaída, pouquinho, né? É só mais um clique, é só mais um jogo, é só mais uma assistida, é só mais um gole, é só mais um, tipo, agora eu consigo. E aí não consegue, cai e volta para a parte baixa da curva. Isso é até um pouco triste, né? É um pouco, sei lá, pessimista, né? Pensar dessa forma, mas, cara, se você está envolvido com esse tipo de problema, você tem uma vulnerabilidade a isso. Então, não é que você passou por um processo, você se recuperou e agora que você está recuperado, simplesmente você é imbatível contra qualquer tipo de comportamento que possa gerar dependência, né? Você precisa tomar cuidado, cara. Pode soar pessimista para a pessoa que, tipo, ela vai acabar se sentindo um pouco diferente. Cara, então quer dizer que eu tenho que me controlar e me cuidar e me tratar para o resto da vida. Eu nunca vou poder ser normal, eu nunca vou poder ser livre, eu nunca vou poder viver uma vida tranquila como as outras pessoas na cabeça dela. Não vai, cara. Esse é o grande problema. Você não vai porque você tem um condicionamento e a memória do seu cérebro, o seu cérebro ele firmou aquela memória de forma neurológica, né? Então você tem um condicionamento que acontece de forma neurológica ali. Existem neurônios e circuitos de neurônios que respondem de acordo com um determinado estímulo. Isso não é fácil de você dobrar essa situação. Então, sim, você não vai conseguir ser a mesma pessoa ou você não vai conseguir lidar bem com isso, baixando a guarda por pelo menos, vamos colocar um número aqui para a pessoa ter esperança, pelo menos uns 50 anos. Né? Mas assim, o pessimismo mesmo disso aí é você se entregar ao vício. É você perder 100 mil reais. É você perder o seu relacionamento. Esse é que é o problema, esse é que é o pessimismo. Isso é muito pior e é muito mais prejudicial do que você ter uma vida regrada e regulada através de muito esforço, muita dedicação para não cair nesse tipo de problema. É preciso ter a perspectiva de que, cara, vai ser difícil, você tem tratamento, você pode se recuperar, mas é uma coisa que você precisa aprender, né, a evitar. Né? Por quê? Porque quando a gente fala de dependência, a gente precisa entender que essas coisas acontecem a partir de certos gatilhos, né? O consumo de alguma coisa ou algum comportamento dependente, ele tem um processo de evocação. Né? Então, acontece um gatilho e eu percebo aquilo dali e fico, e se? Né? E quando a pessoa está recuperada, né, ela dificilmente vai sentir falta daquilo depois de um tratamento eficiente, depois que ela realmente estiver ali limpa por bastante tempo, dificilmente ela vai sentir falta. Mas os gatilhos estão ali. Se você for exposto, se você pensar que pode se expor a esse tipo de gatilho, você precisa ser psicoeducado a identificar quais são esses gatilhos para que você aprenda a lidar com eles. E fugir da aparência do mal. É tipo isso aí. É tipo isso aí. Então, se o meu olho me faz pegar, né, corta fora. Corta, exatamente. Se o meu contexto está me engatilhando, eu vou fazer alguma coisa em relação a isso. Pega o beco. É tipo isso aí mesmo. Bom, você... qual é o seu... Eu acho que pode ser uma pergunta. Isso. A não ser que elenque outras perguntas. Né? Elici. Eu tenho um problema com vício em apostas. Eu estou viciado no tigrinho. Você, como psicólogo, orienta essa pessoa a fazer o quê?
Tá, você pode fazer psicoterapia, você vai para o psiquiatra, para o psicólogo, né? Profissionais de saúde que estão preparados para tratar o seu problema, tá? Então, tome muito cuidado com as pessoas que você deposita confiança para lidar com esse problema. Você precisa procurar profissionais de saúde, né? Profissionais que sabem o que estão fazendo, que sabem como funciona esse transtorno, como funciona esse vício e lutar, né? Então, busque ajuda, cara. Busque... Existem grupos também de apoio, né? O Alcoólicos Anônimos, né? Existem pessoas que estão ali relatando seus problemas com vício e relatando suas lutas com vício também. E consumir conteúdo relacionado a isso, né? Para aumentar ali o seu repertório relacionado a isso, né? Então, ver relatos de pessoas que passaram por isso e que conseguiram lidar com isso. Todas essas coisas vão ajudando, sabe? Então, tem uma coisa muito interessante aqui. Não sei se todo mundo tá ligado nisso, mas tem um site chamado div12.org. Div12? Div12.org. Matheus vai colocar o link aqui. Então, que é o da APA lá. Então você vai no div12.org, você pesquisa lá os transtornos, né, buscar um tratamento. Aí você vai ter uma lista de transtornos e quais são os tratamentos que foram testados, comprovados, que tem um respaldo científico bacana para aquele tipo de transtorno. Aí você vai lá no div12.org, procura lá por Gambling Disorder, né, que é o problema com jogos. Você vai ver lá quais são os tratamentos que tem um amparo científico legal para você, né? Você acha que é qual? A TCC. A gente tem não só porque quando a gente fala TCC, tem um bocado de TCC, né? TCC6. Então, a ACT, né, a Terapia da Aceitação e Compromisso, a DBT, né, Terapia Comportamental Dialética. O TCC mais ortodoxo também funciona, né, desde que você saiba como funciona aquilo. Então, cara, tem muita coisa aí, tem muito profissional disposto a ajudar e tem tratamento. Tem como resolver e é difícil, mas tem como. A pessoa pode procurar você. Pode me procurar também, pode procurar qualquer um de vocês também. Beleza. Tem alguma pergunta para o nosso Gesaías? Não, estou satisfeita, né? Eu acho que a gente conseguiu abordar os principais tópicos, né? Que vão favorecer o pessoal que está com dúvida e quer conhecer mais, né? Como ajudar alguém que está passando por algum tipo de problema, porque eu acho que isso também acontece muito dentro da família, assim, você perceber que alguém está tendo um comportamento um pouco diferente, mas você não sabe se isso é ou se não é, quer ajudar, não sabe como. Então eu acho que a gente conseguiu trazer os conceitos para a gente poder identificar, poder ajudar, né? Ter uma diretriz ali de caminho. Então, estou bem satisfeita. Perfeito, foi ótima a conversa com o Gesaías, né? Você pode fazer se você tem problema com apostas esportivas, com apostas de jogos de azar, você pode buscar um de nós três, né? Pode buscar o Gesaías para fazer o seu tratamento, mas como ele falou, pesquise sobre isso, conheça sobre isso, não fica simplesmente tendo insights da sua própria cabeça, porque eles certamente serão limitados por causa da sua condição no momento. Bom, foi isso. É isso. A gente agradece aqui novamente o pessoal da Michel Boulangerie, que cedeu o espaço para que nós pudéssemos gravar. O ambiente é muito legal, muito climatizado, o atendimento é perfeito, é ótimo, né? O pessoal ali está muito satisfeito com a qualidade da comida, né? E a gente convida você também a vir aqui no Michel Boulangerie para experimentar o espaço. Sim, o pessoal tá em júbilo aqui, né? É um lugar de muita felicidade e de muita alegria. É isso, gente. Fiquem bem e até a próxima. Até.